Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E é nesse mover, nesse clima, que a gente começa mais um podcast Conexão Total. Eu aqui com essa equipe linda, essa equipe competente, e quero desejar a você também que está aí nos assistindo um ótimo podcast e vem participar da nossa mesa também. Vai ser muito importante a sua interação. E pedir, desde já, que você comece a nos seguir, @programa Conexão Total. E dá uma força para a gente também no nosso canal no YouTube, Programa Conexão Total, nova temporada. Tudo bom com vocês, queridos? Ótimo. Tudo ótimo. Nós queremos dizer a você que nós vamos falar hoje sobre maturidade nos relacionamentos. Então, já convida a sua amiga, convida o maridão, a esposa, para virem participar dessa roda. Vamos aqui tentar contar um pouquinho da nossa experiência, contar um pouquinho daquilo que a gente pensa sobre esse assunto. Queridos, falar sobre maturidade nos relacionamentos não é fácil. Por quê? Nós somos seres sociáveis, nós fomos criados para nos relacionarmos, para fazermos amizades, para nos conectarmos. Mas não é fácil viver esse papel também. Vocês concordam? Luciana Ribeiro. Nós somos seres relacionais, né? E isso vem desde antes do Gênesis 2:18, né? Não é bom que o homem fique só. Na verdade, nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e Deus é um Deus relacional. Tem uma trindade se relacionando, né, com o homem. Então, a nossa essência é se relacionar. E toda vez que a gente cai no isolamento social, ou então numa sensação de narcisista, de eu faço sozinho, eu consigo sozinho, o mérito é todo meu, lá na frente isso traz um adoecimento, porque a falta de noção de pertença, de não pertencer a um grupo que se relaciona, adoece. E a troca, né, Luciana? Como é importante a cada conquista nossa a gente ter pessoas que agregam na nossa trajetória. As pessoas certas, As pessoas certas. Você falou certo. Não basta ter pessoas, tem que ser as certas. As pessoas certas que possamos dividir os nossos sonhos, dividir as nossas vitórias e até os desafios do dia a dia. Sim. Ricardo Galindo, me diga, por gentileza, é mais fácil para o homem esse processo de se relacionar? Você acha mais fácil, é mais tranquilo? Olha, dizem que sim, né? Porque as mulheres são mais complicadas Sim. Para se relacionarem. O homem mais vira-lata. Eu digo o seguinte, você falou que é as pessoas certas, né? Quando você encontra as pessoas certas para se relacionar, é algo maravilhoso. Porque, primeiro que nós não vivemos sozinhos. Nunca. Né? E eu não sei, quanto mais velho a gente fica, mais seletivo a gente passa a ser, né? Então, fazer novas amizades é mais complicado. Eu tô com 58, né? Então, eu primo muito pelas minhas amizades, conservo-as com todo carinho. E eu vou me lembrar aqui do meu amigo Arturo Hering, que infelizmente Deus levou para a glória, mas eu posso te dizer que relação de amizade maravilhosa, que falta que ele faz, porque era um humano, um parceiro, um grande amigo. Muito embora eu tenha outros amigos com quem eu me relacione, mas nós éramos muito íntimos. Então, a pessoa certa, você ter essa relação, eu quero crer que nós estejamos falando não só de relacionamento amoroso, mas de relacionamento como um geral, né, interpessoal. Então, ter a oportunidade de conhecer pessoas certas e que te levem para algum lugar esse em que você se sinta amado e querido,
Não tem preço. Não tem preço, né? É muito gostoso isso, né? Isso transborda, leva a gente para um outro momento. Porque você ter as pessoas ali que você confia de verdade, não são perfeitas, vale a gente falar isso. A gente nunca vai encontrar uma pessoa perfeita, porque nós não somos perfeitos. De vez em quando a gente vacila, de vez em quando a gente fala que vai e não vai, né? Tem essas coisinhas assim. Mas a essência, a gente tem que zelar pela essência, não é, Fabiana? Com certeza. O mundo hoje, ele tá muito... farinha pouco, meu pirão primeiro. Então, essa competição, esse negócio de quem chega primeiro é quem ganha, isso faz com que as pessoas, elas saiam atropelando as coisas. As pessoas hoje, elas não esperam as portas se abrirem, elas simplesmente metem o pé na porta e quer sair entrando. E aí, quando a gente consegue avançando devagarzinho, quem tá lá forçando a barra diz o quê? Que é a gente que é forçada, né? Por quê? Porque as pessoas, elas não olham como um todo, não entendem que, poxa, estamos em um relacionamento, vamos juntos. Essa questão da parceria, ela é um quesito muito relevante, nessa questão dos relacionamentos. Porque não é só ter a pessoa bacana, legal do nosso lado, né? Ela ser nossa parceira. Ela saber que, às vezes, ela tem até que andar um pouquinho para trás para outra avançar. Às vezes, você tem que apagar um pouquinho o seu brilho para amiga ou amigo brilhar. A gente tem que fazer isso. Às vezes eu faço isso. A vida é eu faço muito isso. Parceria é isso. Um dia você vai mais um pouquinho na frente, outro dia é outra pessoa que vai. Exato. E tudo bem. Não é uma competição. Não é uma competição. O problema é que tem gente que só quer plateia, não quer amizade, quer plateia para brilhar. E quer o aplauso, não quer aplaudir. Narcisistas, né? Ou quer usar você como degrau, né? Sim. Quer usar você como degrau por um tempo e às vezes fica ali e vê que não era muito aquilo ali, já parte. Aí vai para outra turma. Vai para outra turma, para uma outra conexão e vai fazendo aquilo a vida não toda. Não adianta, o comportamento humano, né? A gente não estuda o comportamento humano e a gente vê que ele se repete. E nós sempre vamos nos decepcionar com pessoas. Sempre. Faz parte do caminho. E a gente também pode decepcionar pessoas. Sim, né? Eu acredito que eu já tenha decepcionado algumas pessoas, mas existe, Fabiana, um diferencial, né? Você pode até decepcionar sem querer. Sim, claro. Não é? Às vezes alguém está esperando algo de você e você não foi tão amigo, tão companheiro, tão parceiro. Ou até nos colocou num lugar que a gente ainda não está pronto para isso, né? O grande problema disso tudo é expectativa. Isso, idealização. O grande problema é expectativa. Porque tanto a gente quanto o outro tem expectativa sobre nós e nós sobre eles. Seja quem for. Isso. E esse é o grande problema, porque, como você falou, nós sempre havemos de decepcionar alguém, ainda que não queiramos, e sempre seremos decepcionados, ainda que a pessoa não queira. Porque trata-se de pessoas falhas, cheias de defeitos que somos, muito embora nós busquemos todos os dias aprender e amadurecer. A gente busca se aperfeiçoar melhor. É aí que entra a questão da maturidade. Quando a gente se encontra nesse lugar de maturidade, a gente também peneira. Nós começamos a observar melhor e a entender. Isso não foi intencional. Isso foi. E aí que entra o processo de maturidade. Bom, isso aqui foi de propósito, eu não quero mais. Isso aqui não. Foi um momento, foi uma situação. Realmente eu fiquei triste, mas eu vou perdoar, eu vou voltar a me relacionar. Então, eu acredito que a maturidade nos leva para esse caminho também da peneira, de você saber quem que continua e quem não continua. Sim. Vocês concordam? Só há uma pessoa em que a gente pode depositar toda a nossa expectativa, que é a pessoa do Espírito Santo, que representa Yeshua e Deus o Pai. Não é à toa que na palavra nós temos Deus em alguns momentos se apresentando como pai, como filho, como mãe, como amigo, como juiz, como advogado. É para esses momentos, não é? Então, nele a gente pode depositar todas as nossas expectativas, porque ele é perfeito, ele não vai falhar.
E eu acredito que essa forma de manifestação dele assim seja proposital para esse tempo mesmo de decepções, de expectativas não correspondidas. E é legal a gente falar porque nós já experimentamos isso, né? É verdade. Às vezes falta um amigo, mas Deus está ali. E para nos proteger também de se decepcionar com o outro. Né? Maldito é o homem que confia no outro homem. Mas se a gente coloca a nossa expectativa, a nossa confiança em Deus, Ele não vai nos decepcionar. Às vezes a coisa não acontece como a gente queria, acontece como Deus quer. Mas quando você chega no final do processo, você percebe que valeu a pena. Que valeu a pena. Que, na verdade, a gente começou Deus não, Deus não estava te decepcionando, Ele estava te protegendo para você chegar vivo e bem. Essa história de eu chego nem que seja rolando, nem que seja me arrastando, não. É para chegar bem, animado, inteiro e curtir o seu momento de chegada. Isso né? aí, então, a expectativa em Deus é para a gente entender que o homem é falho e que Deus, sabendo disso, falou: foca em mim. Foca em mim aqui. Foca no alto. Que você não vai se decepcionar. Você pode até se entristecer, se frustrar, chorar. Dizer, eu não quero mais amizade, nunca mais eu faço amizade com ninguém, que às vezes enquanto a gente fala umas coisas assim. Só que a gente sabe que Deus, ele vai curando, né? Ele vai curando a gente aos poucos. Você não adoece. Em Deus você não adoece. Você não adoece, você pode até se entristecer, chorar, mas aos poucos você vai voltando e vai voltando a confiar de novo em outras pessoas e você começa a entender, olha, até se parece, mas não é. Parece até com aquele ou com aquela ali, mas não é. Vai lá, confia de novo. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ter amigos. Eu não sou uma pessoa que confio rápido. Não confio rápido. É da minha natureza. Não sei se isso é sequela, sei lá, ou consequência de alguma decepção. Mas eu sempre fui assim. Até mesmo quando eu comecei a namorar o meu marido. Eu sou assim. Ele reclamava, vamos ser mais amigos. Eu sou muito mais introspectiva, embora eu fale muito. Mas eu demoro muito a confiar. Demoro muito mesmo. Mas também depois que eu confio, eu vou embora, eu mergulho. E tem outras pessoas que já confiam rápido, né? Mas também se distanciam muito rápido. Por qualquer motivo também já separa, já não quer saber. E não é assim, não é, Ricardo? A gente também tem que saber compreender o dia bom, o dia ruim das pessoas, assim como nós temos também. Você concorda? Concordo. Quando a maturidade nos leva a entender que nós precisamos... A primeira coisa que a gente precisa identificar são as características daquela pessoa. Se há ou não uma identificação conosco. Você consegue fazer isso? Você consegue passar por... Eu não consigo. Não, eu sou... Você já é mais metódico, mais racional, né? Eu tenho um olhar diferenciado para as pessoas. Isso é legal. Sabe? E um olhar de amor, não só de crítica. Sim. Porque apesar de algumas características eu entender que não são benéficas, não vão nos trazer... Prejuízo, não vai trazer naquele relacionamento há de início um prejuízo maior ou talvez até traga, mas eu olho com um olhar de amor, porque a psicanálise é amor. Psicanálise e Deus é amor. E nós aprendemos nesse caminho aí a ter esse olhar de amor. Agora, evidentemente que precisamos também nos preservar e nos reservar algumas situações. Porque, vamos combinar, existem pessoas que são muito difíceis. Que você pode até perdoar, você pode até... Eu já passei por algumas situações assim, pessoas já vieram me pedir perdão e, como eu falei, né, eu quando eu gosto. Mas não é todo mundo que entende. Quando você... Nem todo mundo já teve uma experiência de ter amigos de verdade. Então, às vezes, quando você é de verdade, a pessoa também estranha. Né? Ela pode achar também um pouco que você está entrando demais ali naquela situação. Eu já tive experiências de pessoas depois virem me pedir perdão. E falarem, eu te peço perdão porque eu não conhecia uma amizade de verdade. Eu achei que você estava querendo me ajudar demais. Eu não estava entendendo por que você estava querendo me ajudar demais. Cada um tem uma experiência, tem uma vivência boa ou ruim de um relacionamento. Então, é mais ou menos assim, né? Eu era a pessoa certa, mas a pessoa não estava
preparada para receber isso também. Então, nem sempre o rompimento ele pode se dar por um motivo, digamos assim, um motivo ruim. Às vezes é ruim na visão daquela pessoa que está experimentando aquele relacionamento. Isso também acontece muito. Como, de repente, você pode ter uma amizade e uma pessoa ser maravilhosa, mas você, naquele momento, você não teve aquela conexão. E, às vezes, lá na frente, de repente, após 10 anos, você lembra assim, poxa, quem nunca passou por isso? Aquele amigo do trabalho, aquela amiga do trabalho, poxa, eu não dei o valor que era para ter dado. E tem gente que não é tão boa assim, a gente às vezes dá um valor, né? Que não merecia, né? Tem a questão também do padrão, né? Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele gosta de padrões, de estabelecer padrões. Então, quem vive em padrões de relacionamento tóxicos, para essa mente, o tóxico é o certo. O saudável é o errado. Exato. Então, ela vai ter uma perspectiva distorcida sobre o que é um relacionamento. Por isso que as pessoas falam, tem o dedo podre para o amor. Sim. Só arranja pessoas nocivas e tóxicas. Para a mente dela faz sentido, porque é um padrão, virou um padrão. Quem está de fora está vendo como é que ela consegue, como ele consegue, mas para ela tá certo. Sim. Ela não consegue arranjar uma pessoa boa, que a valorize, que a honre, porque existe um padrão estabelecido que precisa ser quebrado, entendido e ressignificado. Que ela já acostumou. Acostumou. Então, para assim. essa mente, o errado é certo e o certo se torna errado. Ou talvez até ela seja atraída, agora entra a psicanálise, seja atraída por uma demanda que ela não resolveu no passado e ela está buscando resolver nas pessoas erradas. É sempre assim. É sempre, né? Sempre. Isso aí é geralmente a base, né? Ela é a fonte. Eu tenho uma frase aqui que eu, assistindo uma das mensagens do pastor Marcos Borges, que aconteceu agora recentemente a Conferência Global, né, da Comunidade das Nações, e ele falou assim, ele citou assim, o maior déficit dessa geração é o déficit da maturidade. Isso é muito sério, né? Então, quando a gente fala de maturidade, a gente fala no sentido geral. Sim. Porque até pra gente se relacionar bem, a gente tem que estar maduro. A gente tem que estar maduro primeiro com a gente. Fala um pouquinho sobre isso, Fabiana. Porque não adianta eu querer exigir uma amizade da Luciana à minha altura se ela não está preparada. Ela não tem essa maturidade, como ela acabou de falar aqui. Uma das coisas da maturidade é a gente entender que nem todos os amigos vão ficar para sempre nas nossas vidas. Existem pessoas que vão ficar por um tempo. Eu não gosto quando a Fabiana fala isso, gente. Incomoda, né? Mas é verdade. Ela fala isso de vez em quando, eu fico, ai, não. Nem todas. Quando eu gosto. Nem todas. Algumas ficam. Sim, algumas irão ficar. Sim. Mas tem pessoas. Vocês vão ficar. Calma, Lívia. Não, mas não é só, né? Não é só comigo. Não é só, eu falo vida no geral. dela, A gente dói, não dói? Quando a gente Claro que pensa? dói, Luto. gente. Eu já tive rupturas que eu achei que fosse ser pra sempre. Quem aí em casa não teve? É luto. Não que Péssimo, sejamos gente. inimigos ou inimigas, não é isso? Só que aquela conexão toda não anda mais junto. foi se distanciando. E tem se uma distanciando. coisa, pra gente crescer, pra gente chegar em outro nível, nós precisamos conhecer pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas que estão mais avançadas que a gente. Verdade. Então faz parte de, estamos aqui hoje, amanhã podemos estar em outro local. Mas Sim. isso não quer dizer, preste atenção, algumas amizades vão se romper, você não vai ter mais. Mas aqueles que vão ficar, não necessariamente vamos andar juntos sempre. Também. É aquilo que a gente de vez em quando conversa. Vamos estar onde estivermos. Mas a gente vai estar ali de alguma maneira juntos e ligados. E a gente já sente isso, né, Luciana? Um pouco. Às no nosso vezes, dia a dia. às vezes a separação não é uma conta de subtração, é uma conta de multiplicação. Cada um vai para o seu lado, o lado que foi apontado para que os dois cresçam. É verdade. Não é? Nem sempre a separação é uma conta de subtração, de divisão. Às vezes uma vai ser usada para dar suporte, a outra para abrir um caminho. Sabe o que eu pensei? Diminui para multiplicar.
Nossa, que conta é essa, isso aí. gente? É conta de Deus, gente. Para você aprender a pra somar, multiplicar. para você aprender a somar, você também tem que saber dividir. Uma coisa depende da outra, né? Nossa, meu Deus. Conta pra mim aqui, vocês, as experiências de vocês com relação à maturidade nos relacionamentos. Vocês já foram, em algum momento, essa pessoa que não teve a maturidade? Quem é que já teve essa experiência? Conta aí, Luciana. Muitas vezes, principalmente nos relacionamentos cotidianos, os do dia a dia, né, que se desgastam mais por pequenas coisas, né, casamento, família, casa, né. Isso. Eu já vacilei muito, né, mas eu não tenho dificuldade de pedir perdão, não. Isso é maravilhoso, Né? Mas chegou uma hora que eu comecei a me incomodar de tanto ter que pedir perdão. Porque a gente fala assim, ok, se eu errar, eu peço perdão. Mas acaba virando um padrão tóxico também. Porque então é só se eu errar pedir perdão. Então, peraí, eu preciso avançar de nível. Eu preciso chegar no nível de não ter que pedir o perdão. Né? Não por narcisismo ou vaidade ou por orgulho, mas porque eu não agi errado. E para isso, a gente precisa de mais do que empatia, porque empatia é olhar aquela mesma situação com o olhar do outro. Porque tem o jeito errado de fazer as coisas, tem o jeito certo e tem o seu jeito de fazer. Então, o seu jeito de fazer é você que faz. Se você quiser, você pode ensinar para o marido, para a esposa, para o filho, como é do seu jeito. Mas se ele fizer do jeito dele, tiver certo, ok. Né? Então, eu tive que aprender isso. Tem o jeito certo, o jeito errado, o jeito Luciana. Luciana que tem toque de simetria e de limpeza. Né? Então, eu falei, peraí, não é errado, só não é o meu jeito. E mais do que empatia, que é olhar que a outra pessoa tem um olhar diferente para a mesma coisa. Sim. Mas também a compaixão, porque empatia é você sentir o que o outro sente. Compaixão é você colocar em ação o entendimento que você teve a respeito do outro. Então tem gente, eu sei que ele está certo, eu sei que ele precisa disso, mas não faz. Entendi. Né? Então você tem que saber o que o outro gosta, o que o outro prefere, como o outro é, e fazer movimentos que condigam, que estejam alinhados ao que você está percebendo. Que vai colaborar, né? Para que aquele relacionamento tome uma direção de... E isso é difícil. Bom, né? É difícil você ter isso de forma natural. Então, melhor do que não ter, porque vai gerar confusão, mágoas e até separações, é melhor você entrar em acordos. O acordo não é um movimento natural, mas é melhor do que nada. Melhor do que você ir virando uma bola de neve. Sim, e desgastar. Sim. E depois haver uma ruptura isso aí. Negativa. Nem que haja acordo. Hoje é o seu dia, amanhã é o meu, exato. Depois de amanhã é dos dois. Sim, né? E aí você vai ajustando, né? Vou completar 17 anos de casada e posso dizer que depois de 16 anos é que a nossa vida ficou top. Né? Não foi no primeiro, não foi no segundo. Olha que lindo. E é engraçado você falar isso, né? Falando pro casamento. Cada casal tem uma experiência. Tem gente que vive a lua de mel... Sim, é ótima. É desde o início. Tá lá, tá 15 anos como lua de mel, né? Como se estivessem lua de mel. E vão ter seus problemas de relacionamentos depois. Tem gente que já começa já naquela situação e depois vive a lua de mel, né? A gente pensava assim, ninguém aborrece ninguém, todo mundo engole os seus sapos, mas com o tempo eu percebi que sapo é indigesto. Com certeza. Sapo não foi feito para ser engolido. Né? Então também não era o jeito certo de resolver. Então ficava cada um colecionando as suas mágoas e vivendo bem, se amando, mas com pequenas coisinhas. E o tempo não resolve as coisas. O que resolve as coisas é entender a origem e na fonte resolver. Isso é muito bom você falar sobre isso, porque existe esse... É quase um folclore falar, sabe? Deixa que o tempo cura. Eu vou levando, eu vou aguentando até onde der. Daqui a pouco ele vai esquecer, daqui a pouco ela vai esquecer. Não, tem que ter acordo, tem que sentar e conversar e tem que resolver. Isso a gente tem que aplicar na nossa vida em todos os tipos de relacionamentos que nós tivermos. Né? A gente tem que sentar e conversar. E essa conversa não é fácil, não é, Ricardo?
Quando a gente se depara diante de uma situação que nos deixa um pouco desconfortável, como é que você faz para conversar? Você conversa? Você é do tipo que chama para conversa? Ou você faz como a Luciana falou, você entra num acordo ou deixa para lá? Como é que você age? Você falou aí que existem relacionamentos que parecem que é lua de mel a vida inteira, né? Sem falsa modéstia, porque Deus é espírito e Ele está aqui e Ele sabe que eu estou falando a verdade. Eu vivo 33 anos de um relacionamento de lua de mel. 33 anos de um relacionamento de lua de mel. Mas sabe por quê também? Porque eu aprendi com a maturidade que eu precisava mudar. E eu precisava mudar, porque eu sempre digo que a Valéria é a minha melhor metade, se isso existe. A mudança da Valéria provocou em mim mudança, e mudanças que também provocaram, as minhas mudanças provocaram nela também mudanças. Sim. Então, a gente precisa... Primeira coisa que a gente precisa aprender, ninguém muda ninguém. Né? Nós não casamos para que o outro nos faça feliz. Nós casamos para que nós façamos os outros felizes. Quando a gente tem essa consciência de que somos nós de que precisamos fazer o outro feliz, tudo vai mais bem, porque eu sempre digo o seguinte, é mais feliz aquele que ama. Aquele que ama é sempre mais feliz. E aquele que não aprendeu a amar, esse é infeliz. É muito. Esse é muito infeliz. Eu posso me lembrar aqui de algumas demandas de SET analítico. Sim. De pessoas que não sabem amar. De pessoas que têm dificuldade de amar. E olha, elas querem, mas não conseguem. Porque muitas delas... elas foram rejeitadas. Então, elas têm um problema sério com rejeição, né? Então, eu ouvi, inclusive, de uma pessoa dizendo que ela não ama completamente. Ela tem 50 anos, nunca conseguiu amar completamente. Ela nunca se jogou em um relacionamento por completo. Ela sempre espera que o outro a ame mais, porque ela tem medo de sofrer. Medo de se envolver medo demais. De se envolver. E aí, eu cheguei a dizer para ela, numa dessas vezes, de que ela está deixando de viver. Sim. Deixando de amar. Deixando de experimentar o melhor dessa vida. Sim, porque por mais que tenhamos decepções, é melhor amar. É melhor se jogar. Tem uma frase de Freud sobre isso. Qual é? Você lembra? Quem ama, sofre. Sim. Mas quem não ama, adoece. Exato. Então você quer sofrer ou adoecer? Porque ainda que haja as decepções, os contratempos, eu vou amar de novo, eu vou confiar de novo, eu vou acreditar quantas vezes forem. Não tem problema. Não tem problema. Mas vive. Se apaixone. Diversas vezes se apaixone, não tem problema. Exato. Não pode deixar de viver. Deixar de viver. Porque a pessoa que não se relaciona, que ela não vive a vida com pessoas, o que ela vive, Fabiana? Não vive. Se você não se relaciona com pessoas, você vai se relacionar com quem? Como? Ela está se despersonalizando na identidade do homem. O relacionamento faz parte da identidade saudável de um homem. Então, quando não há relacionamento, sua identidade está deformada. Total. A pessoa não tem nada. Ela não tem nada. A não ser... isso vai implicar até no relacionamento dela com Deus. Sim. Se ela vê e ela não quer, imagina Deus que ela não vê. Ela só não vai amar e não vai sofrer se for narcisista, né? Se eu tiver o transtorno de personalidade narcisista. Mas fora isso, todas as pessoas precisam amar, precisam se relacionar. Mas olha, é sempre assim. Pessoas que têm esse trauma de infância, essas demandas de infância, pessoas que não foram amadas, elas não conseguem amar agora. Elas têm dificuldade de amar. Até interessante, eu estava num almoço e teve uma pessoa que disse assim, você me deixou perturbada. Falei, eu? Foi, você escreveu uma frase no Facebook ou no Instagram, não me lembro, de que pessoas que não são amadas na infância têm dificuldade de amar. Sim. E ali ela levou mais ou menos 1 hora conversando comigo, e aí fizemos até uma análise ali no meio daquele almoço, e ela pôde me contar o como ela não foi amada na família. Sim. Criada por um padrasto, sim. A mãe não a amava, não demonstrava esse amor. Então ela hoje tem dificuldade de amar o próprio marido,
sabe? Ela tem essa dificuldade de amar o próprio marido. Olha que prisão que ela se encontra. É uma prisão. Agora, nós precisamos entender também que todos nós temos desafios na vida. Todos nós temos as nossas demandas na infância, os nossos traumas. E a gente não pode também viver a vida... Olha, eu não amo porque eu vivi isso. Olha, eu não confio porque eu vivi essa outra coisa aqui. A gente precisa, uma hora, olhar para frente e saber que a gente precisa de ajuda. Resolver. Procurar ajuda. Você concorda, Fabiana? Eu estava esperando para falar sobre isso. Assim, as pessoas hoje elas não querem resolver os problemas. Elas simplesmente, vamos ver o que vai acontecer. O tempo resolve, deixa a vida me levar. As coisas não são assim. Enquanto eu vou deixando a vida me levar, eu vou carregando uma bagagem e vai ficando a cada dia mais pesado. E o que a gente precisa fazer? Puxar a responsabilidade para mim. Exato. Porque se tá pesado, Exato. Se tem demandas a serem resolvidas, se eu não fui amado na infância e hoje eu tenho dificuldades em amar, a quem eu tenho que procurar para que eu resolva isso? Se eu tenho qualquer tipo de problema hoje na vida, existem pessoas especialistas para te ajudar. Isso. Principal, o que as pessoas precisam fazer? Se autocontemplar, olhar para dentro delas e ver assim, gente, não estou bem, Exato. Preciso de ajuda. E ir atrás de ajuda. E não fazer disso uma desculpa. As pessoas... Às vezes até a moda hoje é vitimismo. Se vitimiza. Eu não tive. Poxa vida. Gente, por favor, vamos amadurecer. Olha a maturidade aí. Isso é maturidade, é você reconhecer onde estão as suas deficiências. Isso aí. E você fazer uma auto-observação, uma auto-revisão. Claro. E dizer, olha, eu tenho esse problema. Ou então, talvez não identifique de cara. Mas veja assim, cara, eu tenho uma dificuldade nisso aqui. Por que será que eu tenho uma dificuldade de me relacionar? Não vamos nem falar em amar, em me relacionar. Por que de tempo em tempo eu tô balançando numas tribos diferentes? O que tá acontecendo comigo? Por que eu sempre sou o lado perseguido da história? Exato. Onde eu vou, tem alguém me perseguindo. Exato. Todo mundo me inveja, todo mundo todo mundo me boicota, não, ninguém me ama. Eu sou a quarta pessoa da Trindade. Olha pra dentro de você. Se autoanalisa. Não consegue se autoanalisar? Busque ajuda. Perfeito. Terapia não é ir na praia. Esses dias estavam postando umas figurinhas assim, mostre que é a sua terapia. Aí teve gente no shopping, teve gente na praia, teve gente, sei lá, assistindo série. Eu falei, gente, isso não é terapia, isso é diversão, isso é passatempo. Terapia de van, terapia é uma conversa analítica, uma coisa centralizada. Café com as amigas é maravilhoso, mas não é terapia. Não é terapia. E é muito bom você ter falado dessa questão de a pessoa, ela não vai detectar o sintoma, o diagnóstico ali. Sim. Ela não tem estudo para isso, ela não tem bagagem para isso. Mas se ela perceber que tem algo errado nela, ela vai procurar a pessoa certa. Sim. Não é? Luciana, você que tem essa experiência assim, de consultório, como é que as pessoas chegam? Como que as pessoas... Com relação a relacionamentos magoadas, feridas, não querendo mais acreditar, querendo mudar de estado, de país, de relacionamento. Tem um livro muito interessante do Dharius Daniels. Ele foi lançado pela editora Lan, do pastor Philip Murdoch. O nome desse livro é Inteligência Relacional. Porque nos anos 90 teve um boom da inteligência emocional. Falava-se muito de inteligência emocional. Agora a gente tem uma nova onda chamada inteligência relacional. E esse livro trata desse assunto. E nesse livro ele fala de 4 tipos de pessoas. Tem aquela que vai ser o mestre, que você vai conseguir sentar com ela vai te ensinar sobre coisas específicas e vai ser ótima. Mas se você perguntar para ela sobre relacionamentos humanos, ela não vai saber te aconselhar bem. Mas tem outra que nem terminou o primeiro grau, mas que é ótima de relacionamentos, de espiritualidade, de fé, de experiência com Deus, que vai te dar a direção, vai ser voz de Deus para você. Então, não é... A gente coloca expectativas, aposta todas as fichas num número só. Eu quero essa pessoa, eu quero que Nívia seja boa em tudo. Mas não, eu posso me relacionar com a Nívia no que ela é boa.
Eu tenho essa pegada. E com Fabiana no que ela é boa. E quando eu precisar disso, eu procuro o Ricardo. Isso é inteligência relacional. Né? E quando eu precisar dar uns beijos, eu procuro o meu marido. Sim, claro. Isso é inteligência relacional. Sim, porque as pessoas não têm poucas. Por quê? Porque elas idealizam, apostam tudo numa pessoa só. Exato. E aí, com certeza, elas vão se ofender, se magoar. Eu acho que essa sua fala aqui, a sua colocação, acho que centraliza a nossa conversa. Acho que a gente... começa aqui a nossa conversa sobre maturidade. Não só a questão da expectativa. A gente criar expectativa, a gente ficar sonhando com a pessoa ideal. Mas a gente ter essa inteligência... Sim. Né? Não é só maturidade, mas é inteligência de você saber que a Fabiana tem isso aqui que a gente tem essa sintonia. O Até Ricardo aqui tem eu isso. consigo ir com ela, não consigo passar mais para ali. Isso, desde que o outro seja uma pessoa de um ótimo caráter, uma pessoa que tem uma essência, eu posso me relacionar muito bem. E a gente não ficar esperando tudo de uma pessoa, porque a gente vê algumas pessoas rompendo relacionamentos por isso. Às vezes a pessoa que você mais ama, no ciclo da sua amizade, ela não é tão carinhosa quanto você espera. E aí você pode ir para um caminho de ciúme, de insegurança. Olha, ela não me procurou, ela não me convidou, olha, ela conversou mais com A, com B, não conversou comigo. Mas, na verdade, ama da mesma forma. Sim. Tem um carinho da mesma forma, só que com você, não é essa sintonia. É só você suprir sua carência emocional, não com essa pessoa. Exato. Procura sua mãe, seu marido. Exato. Né? Mas para isso tem que ter autoconhecimento. Tem, senão não vai. Tem que ter não vai. O autoconhecimento traz uma autorresponsabilidade. Sim. E traz uma autoobservação e você vai meio que se analisando aos pouquinhos. É claro, tem que procurar o terapeuta, tem que sentar lá ou deitar no divã e abrir a sua vida, né? As suas experiências, para que o profissional possa, de uma maneira investigativa, te dar ali um apoio, te dar, né? Não te dar a resposta total, né? Mas ele vai te dar ali uma direção do que possivelmente possa estar ocorrendo, né? E às vezes não é tão rápido. Às vezes demora um pouquinho, às vezes é um pouquinho mais rápido. A gente pode falar aqui sobre relacionamentos. Eu estava estudando e eu lembrei da Rainha Esther, eu lembrei de José, eu lembrei de Davi, que tiveram comportamentos maduros. E eu nunca tinha pensado neles com essa visão. Como eles foram maduros? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Eu, por exemplo, eu amo a história de José. Eu amo. Tem que ter muita maturidade... Não é não, gente? Para chegar... Discernimento, né? Maturidade, discernimento, relacionamento com Deus, de saber que no momento X ele podia até dar o troco, mas ele não deu. E maturidade nos relacionamentos é um pouco disso, né? É você falar assim, não fez, também não vou fazer. E você falar assim, eu podia até não fazer isso para a Luciana, que ela não fez para mim, mas eu amo tanto a Luciana, eu quero tanto ser amiga dela que vou deixar para lá. E eu vejo aqui na vida de José um pouco disso, porque ele foi traído, ele foi jogado, ele foi dilacerado, rejeitado. Né? E pela própria família, gente, enganado, e enfim, várias situações que ele vivenciou, mas ele não rompeu com essas pessoas. Acho isso muito bacana, no sentido emocional. Ele continuou amando, ele continuou ajudando. Ele não fez só por obrigação. Não fez só por obrigação. Aquilo era uma essência, era a essência dele. Fala, Ricardo. A história de José, né, é ao concurso, né? A história de José foi muito especial, né? Mas quando você começa a falar sobre José, a gente pensa em família. Porque a gente está falando de relacionamentos, a gente já passeou aqui por relacionamentos interpessoais. Não, mas José não teve só problema com a família, não. Não, de início. Sim, de início, né? E a gente pode se lembrar, então,
que há muitos problemas familiares. Sim. Na verdade, é onde tudo começa, né? Se você não tem harmonia dentro da sua casa, verdade. se você não tem harmonia com seus pais, se você não se sente amado, ou mesmo se você não consegue amar os seus irmãos, por qualquer que seja, essa história ela tende a não dar certo. Haja vista que não deu certo Não deu certo e deu, né? Porque a história de José super deu certo. Mas tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Então, assim, ali havia muita inveja. Sim, né? sim. E José, por ser especial, ele chamava muita atenção dos irmãos. Exato. Porque ele brilhava, ele tinha um comportamento diferente. Eu quero crer que quando ele falava, havia doçura nas palavras, havia poesia no que ele dizia, né? Com a licença poética, eu digo, né? Então, tudo que foi projetado para a vida de José, que quero crer que elas vão tecer mais ainda comentários sobre a vida de José, mas ele tinha tudo para ficar indignado com os irmãos. Com certeza. Tinha tudo para romper de vez, né? Mas quando ele teve essa oportunidade, inclusive de prender os irmãos, né? Quando eles foram ao Egito buscar comida, que ele ali já era o governador do Egito, governador sobre os governadores. Ele não só como irmão, mas ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade, né? ele poderia prender, ele poderia dar o troco, né? Com certeza. Mas o espírito que habitava na vida dele foi que fez a grande diferença. Então nós estamos falando aqui de psicanálise, sim, estamos falando aqui de relacionamentos interpessoais, guardadas as proporções daquilo que a gente vive por experiência, aprende por experiência, uma das quais eu diria que nós precisamos nos conhecer primeiro antes para conhecer os essencial, outros. Essencial. Né? Porque, por exemplo, você precisa conhecer as suas imperfeições para lidar com as imperfeições dos outros. Sim. Saber que nós somos cheios de defeitos, cheios de demandas, né? Então nós precisamos nos conhecer para saber lidar com o outro. Exato. Porque não tem certo, porque não existe perfeito, né? Somos todos imperfeitos. Mas, no caso de José, ali, ora, o Espírito de Deus estava na vida dele. Eu gosto desse programa, porque a gente fala de tudo, mas a gente fala de Deus. Não, a gente não tem como a gente não falar. Por isso que eu estou citando aqui esses três, que além de terem uma história real, é uma história, assim, de maturidade. Então, assim, nós precisamos ter exemplos bons a seguir. E amadurecer é a gente também colocar na nossa visão, na nossa frente, como referência, não só os filmes que a gente assiste por aí, sabe, as novelas, que são lindas, são muito bem feitas, mas quando a gente olha a Bíblia, a gente olha a palavra de Deus, são histórias reais, são fatos que ocorreram de verdade. Estão nos anais da história, né? Nossa, então a gente fala assim, é possível eu ser maduro nesse nível, né? Eu só discordo de você quando você fala, isso aqui foi uma exceção. Não, tudo que está na Bíblia... Não, eu digo em relação veja bem, a história dele foi uma exceção. Né? Não. Nem todos tiveram a história de José. E assim... Que nós saibamos, que deixou relatado. Não, mas todos nós temos experiências. Sim, mas... E ele passou pelas experiências dele. Sim, mas às vezes tem pessoas hoje em dia que passam por isso e agem da mesma forma. Então é possível a gente ter essa maturidade, sabe? Sim, é possível. Entendi o que você quer dizer. Entendeu? Entendi. Não é fácil. Eu vou dizer pra vocês que não é fácil. Mas quando a gente tá ali ligadinho com Deus, ele vai dando a gente esse suporte. Fala, Fabiana, te interrompi. A gente vê, a história de José começa quando ele diz dos sonhos. Quando ele começa a falar sobre os sonhos. E aí ele fala assim, olha, eu vi prostrado, eu vi... Como assim? Você está dizendo que nós que vamos prostrar? É isso. Você era a estrela. Precisamos ter cuidado. Para quem a gente conta. Exato. Precisamos ter cuidado, e aí eu falo para mim, para eu ouvir o que eu estou dizendo, para quem você abre a boca. Foi isso que aconteceu. Começa o problema na vida de José quando ele fala. Porque ele foi imaturidade. Exato. Ele leva para a família, tipo, meus irmãos, meu pai, cara, vão me dar uma força. Sim. Eu não vejo nem como maturidade. O podcast está discordando. Não, é isso.
Eu vejo como... Ingenuidade. Sim. Ingenuidade. Ingenuidade. Ele tinha um coração bom. Como a gente... Quando você fala... A gente julga outra parte da gente. Exato. Então, quando eu conto algo pra você. Exato, porque eu já passei por isso. Então, quando eu estava relatando ali, olha, Deus falou isso comigo, Deus vai fazer isso comigo. Nem todo mundo está preparado para receber, mas a minha conversa era boa. Era uma conversa de uma pessoa saudável. Quem não era saudável era o outro que estava ali. Então, eu vejo José assim. Acho que é por isso que eu tenho essa identificação. Ele foi ingênuo, ele achou que todo mundo era bonzinho igual a ele. Isso aí. Né? Então, é triste a gente pensar dessa forma, mas amadurecer nos relacionamentos é isso aí que você falou. Eu tenho que pedir discernimento a Deus com quem eu falo, o que eu falo. Exato. Nem todos estão no mesmo patamar. E ninguém entende. Às vezes as pessoas riem. Como assim? Pelo amor de Deus. Tipo, enlouqueceu. Tá virando, né? Tá ouvindo vozes. Não sei o que. Não, gente. E acontece. Aí depois de um tempo acontece. Nossa, sempre acreditei em você. E aí nós vamos indo já para o final, porque passa rápido. Já passa muito rápido. De novo. Ainda temos tanta coisa para falar. Muitas coisas. É que é engraçado. O podcast é engraçado. Ele começa a aquecer do meio para o final. É engraçado isso, né? Isso é maturidade, viu, gente? Agora nós já sabemos. Então, todos nós somos chamados a uma mudança todos os dias. E é importante a gente guardar isso dentro da gente, porque nós vamos nos relacionar todos os dias, às vezes, com as mesmas pessoas e com pessoas diferentes. Então, todos os dias eu me relaciono com as pessoas que eu já conheço, mas daqui a pouco eu posso cruzar com uma outra pessoa ali, conhecer uma outra pessoa ali, e a gente tem que peneirar. Eu acho que a essência de tudo é a gente... peneirar e a gente saber, né, meus queridos, saber exatamente quem merece o nosso amor. Eu queria encerrar com essa análise de vocês, tá? Não pode ser muito longo, mas pode ser um pouquinho só. Eu queria que cada um de vocês falasse um pouco disso. A gente precisa ter essa maturidade de saber que nem todo mundo vai nos amar completamente, vai acreditar nos nossos sonhos, vai segurar na nossa mão. Fala um pouquinho. Quem vai começar? Doutora. Eu tenho um outro livro que ele não foi traduzido ainda para o português, mas que também fala de inteligência relacional, que ele fala dos 5 Cs, que são 5 habilidades para você ter inteligência relacional. Quero deixar essa dica aqui. Fala, por favor. O primeiro C é curiosidade, que tem amizades antigas, mas se abra para novas experiências. A combinação, não faça tudo sozinho. Peça ajuda. Se o outro sabe fazer também o que você faz, não faça tudo, deixa o outro fazer uma parte. A comunidade, que traga pessoas, divida tarefas, né? Divida o serviço, porque a gente também quer o holofote, fui eu que fiz. Quando o filho é feio, não tem pai, mas quando é bonito, a gente quer dizer, é meu. Exato, né? Divida, tenha coragem, né? Se aventure, teste novos ambientes, porque tem gente que está sempre indo na mesma churrascaria, fazendo tudo do mesmo jeito, é sempre ele que faz o churrasco, porque ele que é bom. Né? Teste, tenha coragem de testar, de experimentar. E a combustão, o último C de combustão, que é a habilidade para mobilizar pessoas e agir em busca de um objetivo. Não sai sozinho. Muito bom. Esteja com pessoas do seu lado, como Arão e Uri estiveram ao lado de Moisés, porque vai chegar uma hora que seu braço vai cansar. Exato. Se você estiver sozinho, se abaixa o braço, perde a guerra. Exato. É verdade. Muito Esteja com sustentadores de braços do seu lado. Maravilhoso. Não precisa ser uma multidão. Sim. Se for 2, já tá bom. Tá ótimo. Um de cada lado. Já tá ótimo. Muito bom. Bem, é sabido que durante a nossa trajetória de vida, algumas pessoas vão passar e algumas pessoas vão ficar. Certamente. Em todas elas, nós aprendemos com elas, crescemos com elas, temos momentos de aperfeiçoamento, de alegria, de contentamento, pessoas que, apesar de qualquer coisa, estão ali junto com você, não só nos momentos
fáceis e alegres, mas difíceis também. E muito embora essas pessoas sejam vitais naquele momento, em algum momento elas podem ir. Exato. Podem deixar a sua companhia e você precisa estar aberto para que outras pessoas venham. Verdade. E saber recebê-las igualmente. E o mais importante, amar essas pessoas. Não ter um relacionamento vazio, um relacionamento frio, porque quando a gente tem esse temor de amar, de receber, de abraçar, de caminhar, a gente acaba perdendo oportunidades. A gente que perde. A gente perde A gente que oportunidades. perde. E também guardar as boas amizades. Preservar as boas amizades. Não jogar fora. Não deixar que coisinhas menores, coisinhas pequenas, as pequenas raposinhas, né, venham ferir aquele amor, aquele carinho, aquele afeto, né, e desfazer uma amizade, às vezes, de anos e anos e anos, e que poderia ser preservada, cultivada, por uma conversa, por um pedido de desculpas, e às vezes, de perdão. E às vezes não precisa nem conversar. Às vezes você vai levando de novo, vai levando e a coisa volta ao normal. Como às vezes é um casamento. Às vezes não tem nem pedido de perdão, de desculpas. Um abraço, às vezes. Um abraço, um beijo, né? sabe? Eu tenho uma coisa que eu tava conversando com a Fabiana esses dias. A gente chega a uma idade que a gente não tem mais idade para romper muito, né? E eu estava conversando isso com meu esposo também. Poxa, às vezes as pessoas rompem um laço de amizade que podia ser tão gostoso, podia levar até o finalzinho da vida. E por causa de uma demanda... Pirraça. Falta de humildade. Falta de humildade. Às vezes um ciúme, às vezes uma inveja que não foi tratada lá atrás. Rompe. Então, eu tava até brincando, né? Falando com a Fabiana, não tenho mais idade de romper amizades assim, não. Quero levar todo mundo até o finalzinho. Mas às vezes Deus não quer. Às vezes é aquilo, chegou o tempo, tchau, né? Continua até amigo, mas não é mais daquele jeito. Fala, Fabiana. Abraão e Ló, né? Exato. Teve uma hora que precisou cada um ir para um lado. Eram parentes. Mas a ordem de Deus era deixar seus parentes para trás. Mas para Abraão continuar ouvindo a voz de Deus, ele precisou romper com Ló. É verdade. Mas depois ele reencontra Ló. Mas ele só corre de vez em quando. Ele só não anda junto. Exatamente. A gente tem que ter essa maturidade, né? Ai, como dói, gente. Mesmo que a gente não ande junto, a gente tem que estar disposta a ir socorrer se precisar. Exatamente. É isso. E sabe quando você falou assim, todo dia a gente tem uma oportunidade de ser melhor, de fazer coisas diferentes. E é isso. Você tá ali, todo dia você tá ali. Sim. Se der algum problema, você vai socorrer. Você não vai fingir que não tá vendo. Com certeza. Mesmo que o outro já fingiu que não viu. Exato. Mas você não vai fazer. Não é porque você é maravilhoso, não, tá? Troco. Mas é porque nós, seres humanos, nós estamos submissos à vontade de Deus. Exato. E quando nós estamos submissos à vontade de Deus, todos os dias nós precisamos e temos e queremos, é o anseio do nosso coração, sermos igual a Cristo. Isso. Iguais a Cristo. Para eu ser igual a Cristo, eu vou negar uma ajuda? Não. Eu vou negar um socorro? Não. Só porque A ou B fez mal a mim? Não. Então, assim, esse é o nível de maturidade que a gente precisa ter na vida. O padrão de relacionamento de Jesus Cristo era altíssimo. Né? Nossa. É amor, baseado no vínculo do amor. Pois é. De maneira que você tem que amar até o inimigo. Uma vez que nós temos uma experiência em Cristo, além de nós sermos nova criatura, o nosso comportamento também tem que ser diferenciado. Isso. Precisamos transbordar. Então, nós precisamos nos atentar. Até para que nós possamos estar aqui, nós precisamos estar dispostos a sermos, sabe? Com certeza. Polidos e trabalhados e moídos para que nós possamos ser de verdade. E não cabe mais nesse lugar pirraças, troco, fofocas. Não cabe. Eu tenho falado, e hoje eu estava comentando com a equipe, né, nos bastidores, não tem mais lugar para imaturidade. Não existe mais lugar
para a imaturidade. Quando Deus começa a te esticar, você não tem mais tempo para isso. Como diz a canção da Ana Paula Valadão, né? Não tenho tempo para perder com ressentimento. E às vezes isso pode parecer até um pouco de frieza, mas não é frieza, é a maturidade que chegou. Não é frieza, é mortificação da carne. Exato. E a gente olhando a palavra de Deus, gente, quantos passaram por isso, né? Foram muitos. Se você for olhar, você vai falar, olha aqui o que aconteceu com Davi. Olha aqui o que aconteceu com Esther. Jesus, né? Jesus, falamos juntas aqui, Jesus. Ele é o nosso exemplo. Então, que nós possamos ter aprendido um pouquinho com esse podcast, que eu aprendo quando eu ouço vocês. E a gente também aprende. Ouvir a experiência. A gente aprende muito. E eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada. Seu @? Luciana Cordeiro Ribeiro. @Ricardo Galindo. Momento de pensar. Fabiana Marconi ES. E a gente, lembrando também que vocês podem convidar aqui essas pessoas competentes para pregarem no seu evento, na sua igreja. Luciana com o Ministério Unção Ágape, Ricardo como palestrante, a Fabiana que tem o Ressignifica também, que é um projeto muito inteligente. E fiquem à vontade, chamem eles lá no direct. E muito obrigada por você ter ficado aqui esse tempo todo. Muito obrigada pela sua participação. Um beijo e até a próxima. Beijo, gente! Você não é. Você está. E muitas das vezes nós nos conformamos com eu sou assim, eu nasci assim, eu tenho vivido a vida nessa pegada, eu não consigo me transformar. É você trazer esse self-responsibility para a capacidade de resposta. Então, é uma habilidade de resposta que nós realmente temos que treinar e gerar dentro de nós essa capacidade de resposta. E aí eu falo para você trazer isso para dentro de todas as áreas da sua vida. Você é o protagonista da sua vida. Você é o ator principal ou a atriz principal da sua vida. Direcione os jovens de vocês, os adolescentes, para que eles tenham esse feeling, né, que muitos de nós não tivemos lá atrás. Nós somos a estrutura, a essência é Cristo em nós. A nossa estrutura é temperamento, caráter, personalidade, autoestima, autoconceito, autoimagem, autorresponsabilidade, maturidade. E no caminho, de acordo com o que eu vou me movimentando, Deus, que está no controle de todas as coisas, Ele vai resolvendo, abrindo, tirando tempestade, tirando problemas e vai avançando. E assim que vai. Olha, a Nívia, quando começa a rir, ela não para. Então, obrigado, tia. Não fosse você aqui, minha voz não sairia. Tô sabendo. Sustentador de braços. Luciana, você já tem um tempo de carreira aí? Só mais um minutinho, a gente vai encerrar realmente.